Olá, eu sou Andrea Lins, sou nutricionista do público materno e infantil. Hoje atendo muitas famílias aqui na minha cidade, em Palhoça, Santa Catarina, Florianópolis também. E tenho também como missão ajudar outras nutris a terem o sucesso em suas carreiras como nutricionista infantil, assim como eu. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós temos então o NutriKids Flix, que acontece todas as terças-feiras aqui às 19 horas. É o meu compromisso com vocês, é a minha forma de ajudar vocês aí do outro lado. Bom, hoje eu escolhi um tema que eu acho que é muito importante que seja falado, que seja dito. Eu não tive isso na faculdade, eu acho que ninguém tem, né? Ninguém quer falar sobre dinheiro, ninguém quer falar como vender, ninguém quer te ensinar a ser empreendedora, né? Na faculdade a gente aprende as matérias básicas, né? Fisiologia, biologia, bioquímica, cálculo de cardápio. Mas e aí o cálculo das contas que vão vir depois que você se formar? Como é que fica? Como é que vai fechar o mês? Como é que você vai aprender a valorizar o teu serviço? Né? É isso que eu quero ensinar para vocês, porque olha, esse foi um dos principais motivos que me fez desistir, quase desistir, eu não desisti, tanto é que eu tô aqui no meu consultório hoje muito feliz e realizada com o meu serviço. Mas foi um dos motivos que me fizeram quase desistir, porque eu não via dinheiro. Eu não tinha dinheiro e eu trabalhava dia e noite e não tinha dinheiro. E aí eu fui atrás de entender o que estava acontecendo comigo. Eu descobri que eu não sabia vender o meu serviço. Eu descobri que eu não valorizava o meu serviço. Eu descobri que eu tinha problemas com o dinheiro. Minhas crenças financeiras me limitavam, não me deixavam ir à frente. Então é tudo isso que eu trouxe aqui, alguns tópicos para abordar com vocês, porque eu quero, Nutris, que vocês cheguem no final do mês e que vocês tenham dinheiro do trabalho de vocês. Que vocês possam sair para tomar um sorvete com o namorado sem culpa, se vai faltar dinheiro para comprar o feijão no outro dia, sabe? Porque a gente sempre fala assim, principalmente quem escolhe o nicho da nutrição materna infantil, a gente escolhe por amor, né? Quem não ama a nutrição materna infantil que tá aqui? Eu tenho certeza que todos vocês são apaixonados por crianças, por bebês, por estudar esse tema. E aí muitas vezes a gente confunde trabalhar por amor e receber pelo nosso trabalho. E eu confundia isso. Eu gostava tanto, amo o que eu faço, que eu tinha dificuldade de cobrar aquilo que eu fazia. Eu achava, de verdade, gente, eu não tô mentindo, eu achava que eu podia viver de amor. Mas foi esse meu achismo que me fez quase desistir. Olha só quantas famílias eu não teria ajudado se eu não tivesse mudado essas minhas crenças. E olha só quantas nutris eu não teria deixado de ajudar depois também. Então vamos falar como valorizar o nosso serviço. Eu separei agora algumas fotos, porque eu quero que vocês entendam o meu raciocínio sobre o assunto. Nós não podemos falar sobre o assunto sem falar, deixa eu pegar uma outra aqui, ó, sobre as nossas crenças financeiras. Quando vocês olham para o dinheiro, o que vocês sentem em relação a ele? Porque de nada vai adiantar vocês terem 5 pós-graduações, de nada vai adiantar vocês terem 300 mil cursos Gente, esqueci a palavra. 300 mil cursos sobre nutrição materna infantil, se vocês não tiverem uma boa relação com o dinheiro. E quando a gente fala de crenças limitantes, a gente fala de literalmente uma parede que impede a gente de chegar no dinheiro. E eu tinha essa parede. Por quê? No meu histórico, quando eu era criança, a minha família construiu uma relação com o dinheiro, me ensinou uma relação com o dinheiro que pra mim não foi saudável. Então hoje a gente sabe que quem nasce em famílias que estão acostumadas a ter bastante dinheiro, aquela pessoa vai ter tendência a sempre ir atrás de bastante dinheiro. E isso não é ganância, isso é ambição. Ganância é diferente de ambição. Ganância é feio.
ganância, nós temos que pisar na cabeça das pessoas para chegar onde queremos. Mas me diz, em quais cabeças que eu tô pisando aqui no meu consultório, se eu tô ajudando tanta gente, tantas famílias, tantas crianças a terem uma relação melhor com os alimentos. Então, quando eu entro aqui no meu consultório, quando eu quero encher a minha agenda, quando eu quero vender bastante cursos meus online para pais, quando eu quero encher meus grupos online, eu não estou sendo gananciosa, eu estou sendo ambiciosa, porque quanto mais eu ganho dinheiro, é sinal de que mais famílias eu estou ajudando, certo? Então vamos, Nutris, pensar sobre isso. O que vocês entendem em relação ao dinheiro, ok? Se vocês identificaram através dessa minha fala que vocês não lidam bem com dinheiro, que vocês não lidam bem com a questão, tá sobrando dinheiro, eu não posso ter dinheiro sobrando, eu preciso me desfazer dele. Tem muita gente que tem isso, né? Ou que, se eu ter dinheiro para pagar as contas, tá bom, né? Mas e aí? E se acontecer um imprevisto? Você só vai ter o dinheiro para pagar as contas e depois, com esse imprevisto, o que você vai fazer? Então é bom ter dinheiro para segurança nossa, pra gente não ter pressão alta, estresse, ansiedade por falta dele. Tá? Então eu não sou especialista nisso, procurem coaches financeiras, psicólogas, né? Cursos voltados para a mentalidade financeira de vocês, para que vocês possam decolar na nutrição e realmente ganhar dinheiro, ok? Então eu precisava falar sobre isso. Agora eu quero que vocês olhem essa foto. Eu não sei vocês, se vocês quiserem colocar aqui para mim, quem pegou muito ônibus para ir para a faculdade. Coloca aqui nos comentários. Eu não sei vocês, mas eu peguei muito ônibus. Gente, eu pegava 3 ônibus para ir para a faculdade. E quando eu me formei, quando chegou na parte de cobrar pelo meu serviço, eu simplesmente me esqueci disso. Eu me esqueci que eu acordava às 5 da manhã. Na verdade, eu acordava às 4h30, porque 5h30 passava o ônibus. Porque às 8h20 eu tinha que estar na faculdade. Olha quanta gente aí pegando ônibus. E não é o problema o ônibus, a questão é dar muito trabalho pegar ônibus. Você precisa ficar no ponto de ônibus, você precisa esperar o ônibus chegar, seja frio, seja calor, seja chuva, seja temporal, seja neve, você precisa ficar ali esperando o ônibus, senão você não vai chegar na faculdade, não é? Tupique ônibus. Quase 2 horas para chegar. Eu acho que a gente tem dificuldade de se valorizar. Exatamente. Então, assim, quando eu não cobrava o valor que eu merecia, eu esquecia do danado do ônibus que eu peguei enquanto eu tava na faculdade. E aqui não é só o ônibus, né, gente? Olha só, vocês lembram na época da faculdade em que vocês não dormiam direito? Porque eu me acostumei, eu não sei como, porque hoje eu não consigo, mas eu me acostumei a dormir 5 horas por dia. Era isso que eu conseguia dormir na faculdade. Eu já tenho bastante olheira, né? Não sei se vocês reparam, mas eu tinha o triplo de olheira na faculdade. E eu esqueci disso quando eu comecei a cobrar pelo meu serviço, das noites que eu não dormia direito. Dos sacrifícios que eu fiz pra ter isso aqui, ó. Os sacrifícios que eu fiz para ter isso aqui, o meu canudo. Então, uma tendência que a gente tem é porque sou recém-formada, vou cobrar R$100, vou cobrar R$120. Gente, você ser recém-formada não quer dizer nada. Eu sou recém-formada. Ano passado, em dezembro, fez 3 anos que eu tô formada. Não quer dizer que você não pode cobrar pelo seu serviço. Chegava a dormir 3 horas só para estudar e trabalhar. Exatamente. Então, eu não quero que vocês esqueçam disso quando vocês forem pensar no valor do seu serviço. Ok? Vamos pro próximo. E aí, a gente se forma e a gente não vê o dinheiro. E muitas vezes a gente chora, a gente se desespera. Eu chorei muito. E se realmente eu for parar pra lembrar de tudo que eu senti, dos sentimentos de desespero, porque eu não sabia fazer outra coisa, gente. Eu não me via fazendo outra coisa.
Ah, vou ser secretária. Ah, vou vender roupa. Ah, vou... sei lá, sabe? Eu não sabia fazer outra coisa. E eu chorava desesperadamente porque o que eu sabia fazer não me dava dinheiro. E aí? O que eu ia fazer da vida? Eu não sei se vocês que estão aqui assistindo, se vocês estão sentindo isso nesse momento. Mas não adianta só chorar. Nós precisamos mudar o nosso pensamento sobre isso e valorizar o nosso serviço. E quando eu valorizo o meu serviço, a minha colega aqui da outra cidade valoriza, a outra colega da cidade valoriza, todo mundo entende que é esse preço que um nutricionista merece ganhar pelo seu serviço. Porque aí a gente pensa uma coisa, vamos de crenças novamente? Coloquem aqui nos comentários quanto que vocês pagariam por esse tênis. Chuta, vamos lá, eu sei o valor porque eu vi na internet quando eu peguei a foto. Mas chutem um valor aqui, quanto que vocês cobrariam por esse tênis, vocês pagariam por esse tênis. Quero ver quanto que vocês dariam nele. Alguém tem alguma sugestão? R$150? Eu vou dar uma dica. R$99? Eu vou dar uma dica. Ele tem 3 risquinhos. Que marca é essa? 250? Ele tem 3 risquinhos, gente. Que marca é essa que tem 3 risquinhos no tênis? É um Adidas. E é dos bons. É um Adidas dos bons. R$499 é o valor do tênis. R$49,90, Andressa? R$500, muito bem, Cal. É isso aí. Então vocês vejam, é um tênis, né? Teve gente que deu R$49,90, teve gente que deu R$100. Quando eu falei a marca, vocês começaram a subir o valor. Ok, ótimo. E esse tênis aqui, por quanto que vocês dariam? Quanto vocês pagariam por esse tênis aqui? Vamos ver se alguém adivinha. Tchan, 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 tchan. Quanto que vale esse tênis, gente? Um tênis preto, básico. E vou dar uma dica, ele não tem marca, daquelas marcas assim bem... 150? Será? 130? R$100? R$100? 50, acertou, Cal. A Cal acertou as 2 vezes. Um custa R$499 e o outro custa R$50. Qual a diferença deles, meu povo? Porque os dois é de pisar, não é? Os dois cobrem o pé, não deixa o pé quentinho no inverno. Os dois, de certo, dá pra fazer uma academia, uma caminhada. Qual é a diferença desses tênis? É a marca, é o marketing, é o valor em cima do produto. Então, deixa eu ver. Opa, eu ainda não aprendi a tirar aqui, pronto. É o conforto, muito bem. Por que as pessoas compram Adidas? Porque tem um marketing muito grande em cima, ou seja, fica de spoiler, invistam em marketing. A gente vai ter isso no nosso desafio Decole, que vai ser segunda-feira, a partir de segunda-feira, 6 dias de live. Invistam no marketing, porque vocês entenderam que o marketing faz toda a diferença. Mas não é só o marketing, depois o marketing faz a gente comprar. Depois que a pessoa compra, a gente precisa mostrar para a pessoa que aquilo realmente valeu o preço, cada centavo que a pessoa pagou. Então a pessoa pagou R$499 no tênis da Adidas, a gente tem que mostrar para ela que cada centavo desses R$499 valeu. Então precisa ter conforto, precisa ter durabilidade, né? Precisa ter
não ser uma mola que faz a pessoa pular 3 metros. Eles inventam um monte de coisa, mas precisa ter um monte de coisa. Ok. E aí eu pergunto pra vocês, e a nossa consulta? Quanto vale a nossa consulta? Porque, olha só, eu não tenho um tênis aqui, mas eu vou pegar o meu óculos. O meu óculos, geralmente a gente tem uma noção de preço, né? E é uma coisa palpável, né? Eu compro meu óculos, eu pago pelo meu óculos, eu tenho meu óculos está na minha mão, eu estou vendo o meu óculos, que lindo meu óculos. A nossa consulta, ela não é palpável. A pessoa paga para estar ali na tua frente, receber as tuas orientações e vai embora, e você entrega no máximo um papel, envia receitas e etc. E de repente, se a tua consulta não surtir efeitos naquela mãe, naquele pai, ela entende que aquele dinheiro não foi bem pago, porque ela não está vendo o resultado daquele investimento, certo? Então, a gente precisa investir em marketing e, além de marketing, a gente precisa investir em estudos para saber orientar aquela mãe e trazer resultados. Tudo bem. Mas aí eu pergunto para vocês, entram em contato pelo direct, pelo WhatsApp, perguntando o valor. Nutri, quanto custa a tua consulta? Respondam para mim aqui nos comentários. Letra A. Você responde: olá, fulana, minha consulta custa tantos reais. Letra B. Olá, fulana, tudo bem? Qual é o seu nome? O que você está passando por aí? Conversa com a mãe, tenta entender o caso dela, chega a dar algumas dicas e no final da conversa manda o preço. Ou letra C. Você tem um material muito bonito, onde todo ele explica tudo o que entra no valor da sua consulta. Letra A, B ou C. Podem ser sinceras, gente, porque eu tô aqui para ajudar vocês. Dependendo de como vocês estão, eu falo mais de uma coisa ou mais de outra. Letra A, a pessoa entra no teu direct, pergunta o preço da tua consulta, você responde. Letra B, a pessoa entra no teu direct, pergunta o valor da tua consulta, você conversa com ela, tenta trazer aquela simpatia, né? Tenta conduzir essa conversa para que no final ela realmente queira estar contigo em consultório. E letra C, você tem um material que envia para a família para valorizar o seu serviço. Todo mundo de letra C? A Kelly tá agora usa a letra C, muito bem, porque a Kelly tá em método NutriKids. Então, assim, letra A, Cal. Vamos mudar isso aí. Letra B, a Bia. Oi, Thaís. A Thaís foi minha primeira paciente. Linda, te amo. Foi meu primeiro neném que eu atendi. Então tá. Agora eu quero, fazendo essa pergunta, vocês respondendo, eu quero que vocês reflitam. Qual a diferença de preço e valor? Preço, o que é o preço? Quanto é o preço da tua consulta? O preço da minha consulta é X. Ok. Qual é o valor da tua consulta? O valor da minha consulta é imensurável. Porque se uma criança não está comendo nada, a mãe está desesperada, os pais estão brigando por causa da situação, a mãe está quase entrando em depressão porque ela se sente incapaz de cuidar do próprio filho. O marido culpa a mãe por toda essa situação. A mãe já não dorme, o filho está doente, o pediatra briga com a mãe porque deixou o filho doente. Ela vem na Nutri e a Nutri ajuda a começar a resolver essa situação, porque geralmente não é em uma consulta que se resolve. Qual é o valor da tua consulta? A criança passar a, aos poucos, comer melhor? Os pais começarem a se entender? A criança começar a ficar mais saudável, menos doente? O pediatra dar um nota 10, uma estrelinha para essa mãe que conseguiu resolver o problema? Qual é o valor da tua consulta? Vocês entendem a diferença?
Então, quando vocês forem pensar no preço da sua consulta, não esqueçam que no preço está agregado o valor. E quando vocês forem montar um material, eu vou mostrar aqui uma parte do meu material que eu envio aos pais, tá? No meu curso eu acabo mostrando todo ele, deixo até as minhas alunas copiarem a ideia ou personalizarem de acordo com o que elas querem. Mas eu vou mostrar aqui uma parte só para vocês entenderem. Quando você manda um material mostrando quem é você, qual é a sua missão enquanto Nutri Materno Infantil, quando você coloca todos os benefícios que a família vai ter ao contratar o teu serviço, quando você coloca tudo que está incluso na sua consulta, quando você coloca o teu currículo, tudo que você já estudou, por tudo que você já passou, e lá no final coloca o preço, a família já entendeu o teu valor e o preço não vai fazer diferença. Entendem? Então, assim, vamos considerar assim, uma pessoa quer marcar uma consulta comigo para que eu atenda a filha dela, uma menina de 8 anos. Se eu falo que o meu valor da consulta é X, a pessoa não vai saber que na minha consulta eu uso práticas lúdicas com a criança. A pessoa não vai saber que na minha consulta eu dou suporte via WhatsApp 24 horas por dia, porque é isso que nós fazemos, porque a gente ama tanto o que faz, a gente se apega tanto às famílias que nos encontram, que a gente cria um relacionamento de realmente ser uma família, a gente responde o tempo todo. A gente não coloca no preço dessa consulta, não deixa claro para os pais que ele vai receber um e-book com 50 receitas. Ele não sabe que no preço dessa consulta você vai dar um plano alimentar customizado para da criança, com o personagem principal que ela mais gosta. Os pais não sabem que no valor da consulta, por exemplo, como eu falei na última live, tem direito a um retorninho online para vocês fazerem uma atividade juntos. Então, se você fala que o preço da tua consulta é X e ponto, a culpa dos pais não marcarem a consulta contigo não é deles, é tua, porque você não soube vender o teu peixe. Entendem? Então, assim, eu vou mostrar uma partezinha. Meu material é lindo, não sou eu que faço. Esse aqui são as 3 primeiras páginas do meu material, dos meus programas nutricionais que eu envio aos pais quando entram em contato comigo. Então tem toda uma introdução do que é a infância, do quão importante é eles estarem cuidando da alimentação dessa criança. Eu trabalho as objeções dessas famílias, né? Por mais que elas já tenham passado em tantas nutris, por mais que elas já tenham usado todas as dicas da internet, é importante você conhecer as objeções das pessoas que te procuram para você quebrar essa objeção na hora que você envia um PDF com as informações. Né? E aí passa página, eu apresento os meus pacotes, os meus programas, né? Eu tenho programa com 1 consulta, com 2, com 4, com 7, com 10 atualmente. E tem o programa de seletividade alimentar, que eu chamo de comer colorido, que daí o valor é diferenciado, porque eu atendo semanalmente essas crianças, né? Eu faço a terapia alimentar. Que aí eu conversei também em uma live passada, 2 lives passadas, que a gente falou sobre seletividade alimentar. E aí no final do meu programa, eu coloco o meu currículo, eu coloco uma foto super linda minha, né? Nem me achei, tá? Uma foto profissional. Vocês vão colocar uma foto super linda de vocês, né? Mesmo que vocês não tenham uma foto profissional, tirada com fotógrafo, mas tirem com o celular. Mas coloquem ali o valor de vocês também, né? Coloquem ali o currículo de vocês. Por mais que vocês são recém-formadas, eu tenho certeza que vocês tiveram muita experiência na faculdade, ou que vocês têm tantas horas de cursos que vocês fizeram, mesmo que foram aqueles gratuitos que a gente tem o tempo todo na internet. Coloquem tudo isso, porque o pai vai entender, eu vou retirar aqui, tá? O pai vai entender que quando ele está pagando aquele valor, aquele preço, ele está então pagando o valor que você merece. Poxa, olha só o quanto ela já estudou. Olha só o quanto ela se dedicou para me dar
uma atenção por 1 hora e tentar entender o problema que eu tô passando aqui com meu filho, realmente vale esse preço. Entendem? Realmente vale. E eu percebi que dependendo do público, isso é diferente. Por exemplo, quem trabalha com consultoria de amamentação, mandar um PDF com informações não funciona muito. Por quê? De ajuda com a amamentação, ela tá desesperada, né? Então eu percebi que a mãe entrou em contato comigo, o que eu faço? Oi, tudo bem? Posso te ligar? E eu ligo pra mãezinha que tá precisando de ajuda. Eu ligo e pergunto pra ela: olá, então me conta um pouquinho do que você tá passando. No telefone ela vai contar o que ela tá passando e aí eu já brevemente vou dar orientações, né? Vou conversar com ela, vou dizer que tá tudo bem, que eu vou ajudá-la. E aí tem gente que nem chega a perguntar o valor da minha consultoria de amamentação pelo telefone. Eles, não, então tá, eu quero que você venha, vou te mandar o endereço, você tá vindo? E aí nisso eu já desligo o telefone e já vou, né? Porque consultoria de amamentação geralmente é emergência, a mãe tá ali sofrendo para amamentar o bebê. Já vou e já ajudo. E lá depois que eu fiz a consultoria lá, quanto é que eu te devo? Isso é saber vender o peixe. Porque essas mães, né, de pós-parto, se você for trabalhar com amamentação, essas mães de pós-parto, elas estão precisando muito de atenção nossa. Então, um profissional pegar e ligar para essa mãe, e conversar com essa mãe e orientar já dessa mãe, ela vai querer fechar contigo. Olha só, a Kelita, que é aluna do método NutriKids, ligar funciona muito e ela fez isso, né? Uma mãe entrou em contato perguntando o preço da consultoria de amamentação, provavelmente, né? Ou o valor, só que quando eles perguntam o valor, eles querem saber o preço, mas a gente responde com o valor. Aí ela ligou pra mãe, ela conversou com a mãe quis o produto dela, que é a consultoria de amamentação, né? Então, gente, com essa live, eu acho que é muito importante. Primeiro de tudo, porque eu só virei a chave da minha vida profissional quando eu trabalhei o que eu pensava sobre o dinheiro. Eu só virei a chave quando eu me lembrei de todo o esforço que eu tive ao longo da faculdade, todos os ônibus que eu peguei, todas as noites mal dormidas. Eu só tive resultado quando eu cheguei no ponto de chorar desesperadamente por não ver dinheiro. E se alguém tivesse me ensinado isso antes, de que um mesmo produto pode ter valores diferentes, eu aprendi que o meu produto poderia ter muito valor agregado. Só faltava eu investir no meu marketing, eu investir em estudos e eu saber vender o meu produto, que é o que as marcas multinacionais, né, as marcas internacionais fazem, elas sabem vender o produto delas. E esse tênis aqui pode ser tão bom quanto a Adidas, se não melhor, só que não tem valor agregado. Então agreguem valor ao serviço de vocês. E quando um pai e uma mãe entrar em contato, enviem um material bem lindinho com informações do seu trabalho, com tudo que está incluso na consulta, com todas as objeções dessas famílias, né? Quais são os benefícios que ela vai ter quando contratar o seu serviço. Já coloque ali os programas nutricionais, quanto que ela vai pagar se ela fechar um programa de 10 consultas contigo, né? E assim você vai saber vender o seu peixe. Você vai saber colocar os pacientes para dentro do seu consultório, para dentro das clínicas que você atendeu. Você vai chegar até a família na casa onde eles moram, porque o atendimento é home care. E você vai começar a ver dinheiro entrando. E uma dica importante que eu quero que vocês saibam é que nós que somos autônomas, nós somos nossos próprios empresários. Se eu não ganhar dinheiro aqui, eu não pago o aluguel da minha sala, eu não pago a internet, eu não pago a luz, eu paro de trabalhar, eu paro de ajudar a família. Eu não tô nem falando se eu vou ter dinheiro para comprar comida. Eu tô falando da minha empresa. Então, se você tem dificuldade em vender,
Também procure cursos no YouTube, gente. O YouTube tem tudo de graça. Procure no YouTube como vender. Porque nós nutricionistas focamos só no bioquímico, no fisiológico, né, em como avaliar a criança, e a gente não aprende como vender. Hoje eu perdi a vergonha, eu tinha muita vergonha. Hoje, se eu vejo que uma mãe está aqui no meu consultório, eu fiz a minha avaliação inicial da criança, eu percebo que eu preciso no mínimo, de 5 encontros com a criança para começar a ver resultados, eu logo já falo para a mãe, olha, hoje o valor da consulta vai ser esse, mas não vai adiantar só esse encontro, a gente vai precisar de no mínimo 5 encontros. O que você acha de já fechar um programa nutricional com 5 encontros? E na maioria dos casos os pais fecham, porque eles entendem o porquê de tudo aquilo, porque a gente já ficou 1 hora em consulta conversando sobre a situação da criança. E eu convenci essa mãe de que eu, em uma consulta, em 1 hora, eu não faço milagres. E vocês também não fazem. E aí, se vocês continuarem com vergonha de falar assim, ó, uma consulta não vai dar, eu preciso de 10, bora já fechar um programa de 10 consultas. Muitas vezes eu percebo isso, assim, que muitas vezes a gente subestima quem nós estamos atendendo. Então eu subestimava, eu pensava assim, nossa, mas que pai que vai ter dinheiro para pagar um programa de 10 consultas, sabe? E aí, a primeira vez que eu ofereci, eu vendi à vista, a família pagou à vista, no cartão de débito, não foi nem parcelado. E a gente terminou faz alguns meses e a família quer fechar de novo porque gostou do meu serviço, porque além do marketing que eu fiz sobre o meu serviço, eu agreguei valor ao longo dele, né? Porque eu estudei muito, eu me dediquei muito, eu me aperfeiçoei, eu comprei cursos e hoje eu agrego muito valor na minha consulta. Não sou perfeita, com certeza tem muitas famílias que vêm aqui e não gostam do meu trabalho, não tem como nós agradarmos todo mundo, mas a maioria das famílias gostam e me dão feedbacks positivos. E o importante é isso, a gente sempre estar melhorando o nosso trabalho. Então assim, ficou encantada, Júlia? Então assim, não subestimem as pessoas que estão com vocês em consultório. Muitas delas têm muito dinheiro e não aparentam ter. Muitas delas têm empresas enormes e não aparentam ter, e podem pagar, e pagar um programa nutricional seu de 10 consultas não é nada para a pessoa, aquilo lá é esmola. Então assim, a gente fica com pena de cobrar. E aí eu digo uma coisa, eu sempre falo isso, eu falei no IGTV que eu gravei essa semana, por isso que surgiu o tema dessa live, né, porque gerou bastante dúvida. Eu falo uma coisa para vocês, é questão de prioridade dos pais. Qual é a prioridade do pai? É ver o filho bem? É ver o filho crescendo? É ver o filho saudável? Ou a prioridade é fazer a viagem no final do ano? Então, é questão de prioridade. Quando eu vi que eu precisava de psicóloga para ficar bem, eu coloquei como prioridade, eu parei de fazer um monte de coisa. Eu parei de ir na academia, eu parei de sair com as minhas amigas, eu parei de gastar com comida, porque eu precisava ir na psicóloga e eu paguei com gosto, R$150 por encontro. Então, os pais que precisam de ajuda, eles vão colocar isso como prioridade no nosso serviço. Vamos parar de desvalorizar nosso serviço e achar que os pais não vão pagar. Enquanto vocês não mudarem esse pensamento, a tua realidade, né, a realidade de vocês não vai mudar, porque foi isso que aconteceu comigo. Enquanto eu não mudei meu pensamento, minha realidade não mudou. Você dá tipo um desconto na consulta quando é plano? Então, hoje, eu sei que muitas outras nutris que também fazem cursos para nutris recomendam não dar consulta, não dar desconto e agregar serviços, né? Por exemplo, a pessoa fechou um programa nutricional de 10 consultas, é o mesmo valor. Pega o valor de uma consulta, faz vezes 10, só que além das consultas a criança vai ganhar outras coisas. Só que porque pra mim não funcionou, mas pode funcionar pra vocês. Porque pra mim não funcionou. Porque hoje eu não consigo não entregar o meu máximo em cada consulta. Então eu não consigo inventar algo a mais pra fazer com a criança, além das 10 consultas, porque eu preciso entregar o meu máximo a cada consulta. Então eu resolvi sim fazer um pequeno desconto, é muito pequeno,
nos meus programas nutricionais e também facilitei para parcelamento, tá? Mas também tem a opção de vocês não darem desconto e agregar algum serviço, tá? Plano trimestral por 450? Então, vamos lá. Quanto cobrar por consulta? Isso é uma dúvida muito comum. Primeiro, eu não aceito, eu fico pé da vida se eu descubro que tem alguma nutricionista por aí nesse Brasil que cobra menos que o sindicato da região indica. Então, se o teu sindicato, olha lá no Google, Sindicato Nutricionista Rio Grande do Sul, Sindicato Nutricionista Rio de Janeiro, e vejam o mínimo que eles sugerem para vocês cobrarem por consulta. No mínimo, vocês vão cobrar isso, beleza? Não cobrem a menos porque vocês estão diminuindo a classe e não só o serviço de vocês. Pensou no mínimo? Se vocês são recém-formadas, estão inseguras, beleza, comecem cobrando o mínimo. Então, assim, por exemplo, plano trimestral por 450. Se o mínimo da tua região é 150, o plano trimestral 450 é isso, né? 150 por consulta. Agora, uma coisa eu aprendi. Enquanto você estiver gerando resultados, você precisa aumentar o seu valor. Então, você está ali cobrando o mínimo. A tua agenda está começando a encher. Os pais estão trazendo feedbacks. Você vai aumentar o teu valor. E você pode colocar uma data para isso, a cada semestre, a cada ano, né? Ou simplesmente você muda porque você quer. Eu, ano passado, mudei porque eu quis. A cada mês eu aumentava porque eu via que eu estava gerando muito resultado, porque a procura estava aumentando, porque eu estava trabalhando muito e o meu valor continuava o mesmo. Mas eu deixo uma dica para vocês. Se vocês já estão atendendo, mantenham o valor para pacientes antigos, né? Porque eu acho que é justo, né? O paciente já está acostumado a pagar aquele valor, pelo menos naquele ano, né? Então, o paciente está lá em março. Em março, você resolveu aumentar o teu valor. Você vai ficar com esse mesmo valor com o teu paciente até o final do ano. No ano que vem, você avisa que o teu valor aumentou, né? Mas que você não tinha aumentado porque ele já era paciente antigo. As consultas são mensais? Desculpa, se já falou. Não, eu não falei. Posso falar sim. Sim, estou fazendo isso. As consultas dependem de cada casa, tá? Eu sempre pergunto como a família pode pagar. Se ela quer vir todo mês, a gente faz todo mês. Mas eu deixo claro para a família que uma vez por mês é muito pouco para uma criança no início. Porque criança perde motivação muito rápido. Então, de preferência a cada 15 dias ou a cada 21 dias, de 3 em 3 semanas. Passou um mês, passou 45 dias, passou 2 meses, as crianças se desmotivam muito. E aí a gente perde tudo que a gente conquistou na primeira consulta, ou na segunda consulta, enfim. Tá? Então, eu deixo claro isso para os pais. Se eles querem vir uma vez por mês, tudo bem. Mas nós não vamos ter os melhores resultados que poderíamos ter. Agora, criança com seletividade alimentar, em que eu faço a terapia alimentar, que eu trago os alimentos para consulta, que eu brinco com a criança e estimulo que ela toque, que ela cheire, que ela interaja, que ela leve aos poucos para a boca, né? É semanal. No máximo de 2 em 2 semanas e depois que a gente já está num tempo de acompanhamento. Porque essa criança precisa estar em constante contato com esses alimentos aqui comigo. Sem falar, Deia, que gastamos muito com material para o atendimento cirúrgico, com certeza. Gente, eu gasto a cada consulta de 20 a 30 reais com alimentos. Se eu coloco a minha consulta, vamos lá, ó. Se eu coloco a minha consulta a 150 reais, eu gasto 30 reais com alimento para aquela consulta. Eu ainda preciso deixar um percentual para a clínica de 30%, que tá bom o percentual. Eu ainda tenho que pagar o meu deslocamento, o meu Uber, o meu ônibus. Coloca na ponta do lápis quanto que vai sobrar para você. Vai sobrar muito pouco. Então, quando você coloca 150 reais, você não tem 150 reais para você. E era essa a dificuldade que eu tinha de entender. Quanto que vai sobrar realmente para mim? Entendi, obrigada. Quero começar a trabalhar com crianças.
seja bem-vinda. Você vai ser muito feliz trabalhando com crianças. Mas não esqueça de valorizar seu serviço. Qual subnicho dá mais retorno financeiro para você? Eu acho que isso é muito individual, né? Eu acho que o que mais dá retorno para nós é aquilo que a gente faz com mais empolgação, é aquilo que a gente se dedica mais, é aquilo que a gente consegue dar mais atenção, né? Então, hoje eu tô num misto de atendimento de introdução alimentar e seletividade alimentar. Mas eu tô com bastante paciente de seletividade alimentar e eles estão vindo toda semana, então isso tá sendo bem bom para mim. E é um trabalho que está começando agora as nutris a fazerem, né? Ficava mais com a terapeuta ocupacional, mas tem muitas cidades que não tem terapia ocupacional, não tem profissional dessa área, né? Cidades pequenas principalmente. E aí nós nutris nós temos que nos virar e trazer essa aproximação da criança com o alimento. Então tá dando bastante resultado esse meu trabalho prático com a criança, né? É muito difícil convencer os pais que o valor vale mais do que o preço. Será que é difícil, Bia? Se você não viu até desde o início a live, depois reveja aqui no meu feed, reveja no meu YouTube depois, porque não é difícil. Depois que você aprende, enquanto você pensar que é difícil, os pais vão achar que é difícil pagar o teu preço. Muito é do nosso posicionamento. Eu mereço receber por isso? Então eu vou cobrar por isso. Se eu colocar ali que eu quero cobrar aquilo, mas no meu inconsciente e consciente também eu acho que eu não mereço, eu não vou nem se eu não consigo nem convencer a mim, como é que eu vou convencer os pais? Entende? E outra coisa, gente, que eu quero que vocês pensem, porque eu sou assim, eu acredito que muitas de vocês são assim. Por quê? Vocês estão aqui terça-feira à noite. Vocês podiam estar, sei lá, com o namorado, com a família, vendo TV, assistindo um filme, fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui estudando. Vocês estão aproveitando uma oportunidade de subir na carreira. E isso também conta lá no preço da tua consulta, do teu serviço. E a gente está falando aqui de consulta, mas não é só consulta. É no grupo online que você vai fazer, no curso online, é na escola que você vai trabalhar. Tudo isso a gente pensa. E eu tenho certeza que vocês aqui, quando tem a oportunidade de comprar um curso, vocês compram. E se não conseguem comprar, vocês ficam assim, se coçando para conseguir comprar na próxima vez que é tudo. E aí a gente paga R$3.000 no curso e na hora de cobrar o valor da nossa consulta a gente esquece que a gente pagou R$3.000 no curso. Então a gente precisa diluir esse investimento na nossa consulta, senão a gente vai ficar só investindo, só estudando e o retorno não vem. E a gente se desestimula e a gente desiste. Isso mesmo, temos que nos valorizar e prestar um atendimento de qualidade, é isso mesmo. Você também é nutricionista clínica? Quero me especializar em nutrição clínica e materno-infantil. O valor a ser cobrado são distintos? Eu só atendo hoje consultoria de amamentação, bebês e crianças, tá? Eu não atendo adultos, nunca atendi. Só antigamente eu atendia gestantes, até ano passado. Mas assim, você pode atender os dois públicos. Aí você vai ter que ver se você consegue se dedicar aos dois públicos. Você diz nutrição clínica hospitalar ou clínica em consultório? Eu acredito que em consultório, né? E aí o valor, meu bem, é você que decide. É isso que a gente precisa entender. Quem decide o nosso valor somos nós. Nós temos um mínimo, né? É claro que é legal ver o quanto que a galera da região tá cobrando, né? Pra gente também não cobrar muito abaixo, ou talvez muito a mais alto. Porque a região muda, né? Por exemplo, se você vai pra São Paulo, você consegue cobrar muito mais, porque lá o custo de vida é maior. Né? Às vezes numa cidade pequena você não consegue cobrar tanto. Mas isso também não dá pra ter certeza, porque às vezes numa cidade pequena você se destaca tanto, e a cidade é pequena, mas as pessoas têm dinheiro porque são fazendeiras, porque tem madeireira, e as pessoas têm dinheiro independente do tamanho da cidade, você pode cobrar o valor que você merece. Clínica em consultório, entendi? Sim, você decide o teu valor. Você decide.
Eu só deixo uma dica, assim, quando a gente nicha o nosso serviço, a gente consegue mais resultados, pelo menos nos dias de hoje, né? Antigamente uma nutricionista se formava e atendia de tudo, conseguia resultados. Hoje, como o mercado de trabalho tem muitas nutris, a gente precisa se destacar em alguma área, né? E quando a gente nicha uma área, a gente consegue se aprofundar naquela área e aí assim a gente consegue nosso destaque, tá? Fica aí o pensamento, depois você decide, tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado. Por favor, valorizem o serviço de vocês. A Fátima falou, adoro trabalhar com seletividade. Eu também amo. É o meu público preferido. Opa! Deixa eu ver. Na minha cidade tem 5.000 habitantes. Estou atendendo todo o público. Então, cidade pequena... não vai nos limitar, porque hoje a gente tem um mundo virtual e eu ensino isso no método NutriKids, mas ensino para vocês aqui que me seguem também. Vocês podem ter produtos online. Hoje em dia o mundo online está a todo vapor. Então, por exemplo, eu tenho meu curso online de introdução alimentar voltado para pais. Eu vendo pelo menos um todo dia, sem me esforçar. Mas por quê? Eu me esforço na divulgação, né? Eu anuncio, né? Eu invisto em marketing. Lembra que a gente conversou isso no início? Então, assim, você mora em cidade pequena, mas você pode ter muito produto digital. Você pode ter e-book, você pode ter grupos online, você pode ter grupos de desafio, você pode ter cursos online, você pode atender online e ainda atender as pessoas da tua cidade e mesmo assim não sair do materno infantil. Tudo é possível, gente. O mundo não é o nosso limite. Vamos ver. Na minha parceria, vou atender só criança. Que ótimo, que bom que você está conseguindo nichar. O seu retorno é só pelo WhatsApp ou também no consultório? Hoje eu não incluo retornos, tá? Cada consulta é uma consulta única, porque eu preparo as minhas consultas para cada tema de consulta. Eu uso a ludicidade, eu compro materiais, eu faço materiais, né? Então, não é retorno, é uma nova consulta. Se eu precisar estimular, rever a criança, por exemplo, hoje eu fiz uma consulta online com uma criança, a gente conversou sobre frutas. E aí a gente combinou que ele vai provar 3 frutas diferentes. Então a gente combinou que semana que vem a gente vai fazer uma videochamada pequenininha para nós dois comermos as frutas juntos, porque as frutas que ele escolheu eu também nunca comi, que é lixia, pitaia e essas duas. Então a gente combinou que vai se chamar ali pra comer a fruta. Isso é o meu retorninho, mas não é retorno, porque é sobre o mesmo aí sim é retorno, porque é sobre o mesmo assunto da última consulta e não vai me dar trabalho, entendeu? Hoje em dia tempo é dinheiro. Se a mãe quisesse que eu fizesse uma nova consulta sobre um novo tema, eu teria que me preparar para isso, né? Então não caberia no valor da minha consulta, entendeu? Quais são as brincadeiras que você utiliza nas suas consultas? Aí depende do tema da consulta, né? Eu desenvolvi várias atividades lúdicas e quando a gente trabalha em escola, a gente aprende muito com os professores da escola em como trabalhar o lúdico, qual idade. Se você quiser ideias, Stephanie, tem aqui no meu feed, mas tem também no meu canal do YouTube, uma live que eu fiz com uma psicopedagoga maravilhosa. E ela trouxe para cada idade ideias de atividades com as crianças, tá? Você pode olhar lá, tá super rica essa live. Cristina, ansiosa já pelas próximas lives. Que bom, gente, já que ela falou, não deixem de se inscrever no Desafio Decole, que vai acontecer dos dias 18 aos dias... Não sei até que dia é, são 6 dias. E aí a gente vai ter 5 desafios e no último dia eu vou dizer quem foi a ganhadora. Vamos ter ganhadora, vamos ter uma ganhadora e quem ganhar vai ganhar uma vaga no meu curso online Método NutriKids, que é um curso super completo para você atender bebês e crianças com confiança e lá eu ensino como vender o peixe de forma mais aprofundada. Além de crianças, atender gestantes, será que sai muito do foco? Luana, tem muitas nutris materno-infantil que atende desde tentantes, gestantes, amamentação, bebês, crianças.
né? Mas o que acontece? Chega num momento, né? Você vai divulgando o teu trabalho e etc. Chega num momento que a tua agenda vai começar a encher e você vai ter que decidir qual público que você vai começar a dar mais atenção, que foi o que aconteceu comigo, né? Então tava vindo muito mais crianças, eu tava gostando mais de atender crianças do que gestantes. Gestantes vinham, mas não na quantidade que vinham crianças. E aí eu tive que tomar a decisão de não atender mais gestantes para poder me focar mais nas crianças, que era o público que estava vindo com maior quantidade. Então, essa noite que eu decidi que eu não ia mais atender gestante, eu até tive insônia, assim, foi como se eu tivesse tirado um pedaço do meu coração, porque desde a faculdade eu amava atender gestação. Mas foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque hoje eu sei o que eu preciso estudar. E eu ficava me cobrando de 300 mil coisas que eu tinha que estudar, né? Porque assim, gestação é suplementação, é você estudar diabetes, é você estudar pressão alta, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, é você estudar AIDS, porque você pode atender uma gestante com AIDS, é você estudar gestação na adolescência, gestação de gêmeos, que é muito diferente de você atender uma criança que você quer ensinar a beber água, entendeu? Então é uma decisão que você vai tomar. Uma dica, comece com todos os públicos e vai vendo o que vai aparecendo para você ou o que você vai achando mais legal de atender, tá? E aí você decide o que você vai subnichar, né? Porque nichada você já vai estar atendendo o público materno e infantil. E aí você subnicha decidindo quais públicos do materno e infantil você quer ficar. Estou indo para o terceiro período da faculdade, infelizmente esses valores não são muito falados de como cobrar e etc. Muito obrigada por tirar minha dúvida. E imagina, Luísa, é sempre um prazer e eu sei que realmente as faculdades não falam isso, mas estou aqui para ajudar vocês. Tem algum livro de atividade lúdica que você indica? Eu vou ser bem sincera, a maioria das vezes o que eu aprendo não é com livro. Eu adoro comprar curso dos outros e aprender com o que os outros já aprenderam, entendeu? Então eu nunca comprei um livro de atividade lúdica. Eu fui fazendo na escola, aprendendo com os professores, comprando curso disso e aquilo, e aí eu aprendi a fazer, tá? Mas lá na live, a pedagoga indica alguns autores, né? O Piaget, enfim, que aí fica bem claro pra você. Você acha legal o grupo de mamães para emagrecer? Olha, com certeza vai ter demanda, né? Porque muitas mamães acabam não tendo muita autoestima pós-parto, né? Porque muda bastante o corpo da mãe. Eu acho que é interessante, mas aí você vai saber que você precisa focar nos seus estudos em emagrecimento, né? E aí é um outro nicho. Emagrecimento você precisa estudar um monte de coisa além de como trabalhar questões lúdicas com a criança. Cuidado, gente, para não querer abraçar o mundo, né? Se você decide que quer ajudar mamães, é ótimo, as mães precisam muito. Mas não esqueçam que tem muitas outras nutris focadas no emagrecimento, que já estão estudando só isso, e que essas mães também compram os serviços dela, independente se são mães ou não, né? Porque elas são mulheres querendo emagrecer. Então, se você gosta do materno infantil, eu acho legal você focar no materno infantil, de coração, tá? Esse planejamento para cada consulta que acho difícil. Bom, aí no caso, na primeira consulta você vai ver a necessidade da criança e aí você vai planejar o que você vai fazer a cada consulta. Lembrando que nós vamos trabalhar, pelo menos é o que eu foco, em formação de hábitos, né? E não em aplicar dietas. Então, lembrando que você vai formar hábitos, como que você vai ensinar a criança de forma lúdica a formar hábitos? Entende? Então você pode selecionar qual assunto por consulta, um dia é fruta, um dia é água, né? Eu postei um vídeo aqui sobre isso. E aí você vai pensar em uma atividade lúdica para ensinar aquela criança para trabalhar aquele hábito. Ela instalando aquele hábito, os pais já vão ver muitos resultados, tá? É mais ou menos assim que eu penso. E a prescrição da dieta, Déia, você entrega na hora da consulta? Eu não entrego dieta, eu entrego plano alimentar, né? Se eu calculei um plano alimentar hoje foi muito. Foi só um, na verdade, para criança. Inclusive tem no meu YouTube um vídeo de como montar plano alimentar para crianças, de como eu monto, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá.
E geralmente eu não entrego na hora da consulta, eu deixo pra entregar depois. É um mal que eu carrego comigo, mas eu gosto de fazer com muito carinho. Eu fico ali tempos pensando e depois eu envio com calma, separo receitas. E aí é isso que vocês têm que pensar também, porque eu sempre fiz isso e esquecia de acrescentar isso no valor da minha consulta, né? O tempo que a gente fica pós-consulta preparando o material. Você atende criança autista com seletividade alimentar? Como funciona o tratamento? Eu atendo crianças autistas, eu até estava conversando esses dias no direct com uma Nutri, que é amiga minha, que ela também está atendendo criança autista. E assim, criança autista tem autismos e autismos, né? Nós temos níveis de autismo, tem um nível leve, moderado, grave. E assim, criança autista tem dificuldade de interação na maioria das vezes com os adultos ou com qualquer outra pessoa. Então, quando eu trabalho a questão alimentar aqui com as crianças, eu preciso que elas interajam comigo, né? Eu tive essa dificuldade com crianças autistas, então eu decidi por mim que o meu trabalho com autismo seria através dos pais. Então eu faria orientações para os pais e a suplementação, né, que é o que dá muito resultado no autismo. E aí eu sempre encaminho as crianças que vêm até aqui para uma terapeuta ocupacional, que eu gosto muito do trabalho, e ela faz então a interação da criança com o alimento, tá? Essa é a forma que eu decidi pra mim, mas vocês podem sim atender a criança autista, interagir com a criança, mas aí precisa sim se aprofundar no assunto, né? Não existe o máximo, mas o mínimo. Então, Vanessa, isso você vai saber olhando no sindicato da sua região. Cada região tem um mínimo, né? Porque tem regiões que a região é melhor financeiramente, outras regiões não. Então eles se baseiam nisso para te dizer o valor mínimo. Então você vai ali no Google, sindicato, nutrição, coloca ali o nome da tua região, você vai abrir o site, lá no site você vai achar a tabela de honorários e ali na tabela você vai achar valor mínimo para consulta, ok? Já tinham respondido. Obrigada por responder. Também entrego depois. Então tá, gente. Nossa, eu amei a participação de vocês. Vejam só como tem dúvidas, né? Mas é isso aí. Que bom que vocês aproveitaram para perguntar. Eu desejo muito que sobrem dinheiro no final do mês para vocês. Que vocês vejam a cor do dinheiro com o trabalho que eu tenho certeza que vocês fazem com muito amor. E não esqueçam do desafio que vai rolar a partir de segunda que vem, o desafio Decole. Vão ser 5 desafios muito importantes para você decolar na sua carreira no materno infantil. E no final, no 6º dia, eu vou anunciar a grande ganhadora, né, do meu curso Método NutriKids. Vocês não podem perder, eu vou estar de olho em todos vocês que vão estar participando e postando ali os desafios cumpridos. Ok? Muito obrigada pela participação de todos e uma ótima noite. Tchau, tchau. Eu quero ver quem que vai decolar na nutrição materno-infantil. Coloca aqui no comentário um foguetinho, por favor. Foi ótimo. Obrigada, Deia, pela contribuição. Vamos lá, gente. Coloca um foguetinho de vocês decolando. Vamos emanar para o universo que vocês vão decolar na nutrição materno-infantil. Quero ver os foguetes. Adorei a ideia. Que bom. Manda foguetinho, manda foguetinho. Quem tem aí? Eu fico muito feliz, viu? Quero ver quem vai decolar. Grita eu, manda foguete. Muito bem, Cristina. A Cristina foi a primeira a mandar o foguetinho. É isso aí, gente. Vamos entrar nessa vibração de sucesso. Muito bem. Se a gente vibra no sucesso, a gente consegue sucesso. Uhul! Muito sucesso, gente, que vocês decolem na nutrição materno-infantil. Eu quero muito que vocês sejam felizes e realizadas nesse nicho tão lindo. Um grande beijo. Tchau!